livre para todos os públicos. Com 2 semanas para terminar o ano, o país se vê no pior patamar de contaminação por coronavírus já observado. Sob o negacionismo do governo Bolsonaro e as políticas de austeridade, o orçamento público de 2021 pode ser votado sem considerar o agravamento da crise sanitária. Nossa reportagem mostra quais são as perspectivas para os gastos da União no próximo ano. E na entrevista central, a economista Ana Luísa Matos aponta que a falta de investimento público resultou na piora das condições de vida do povo ao longo deste ano. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. A Procuradoria-Geral da República irá investigar se Flávio Bolsonaro utilizou a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para anular o processo em que é acusado de corrupção, conhecido como o caso das rachadinhas. Denúncias apontam que ao menos 2 relatórios foram produzidos pela agência. O deputado federal Paulo Pimenta denuncia a gravidade da situação. Embarque imediato. A participação da Agência Brasileira de Inteligência numa estratégia da família Bolsonaro para buscar elementos que possam anular uma investigação ou impedir o avanço das investigações sobre o caso Queiroz, que nada mais é do que o caso de sustentação da família Bolsonaro durante décadas. É bom que se diga que o Queiroz é uma espécie de PC Farias da família Bolsonaro. Na minha opinião, é o mais grave fato de violação do Estado Democrático de Direito que nós assistimos por parte desse governo, nesta forma desesperada de impedir que essa investigação chegue até o seu final. Bolsonaro sabe das relações criminosas que estabeleceu durante toda a sua vida com as milícias, sabe de outros crimes, a relação com o capitão Adriano, e tudo isso vai aparecer na investigação do Queiroz. Portanto, utilizar um órgão de Estado para impedir que a investigação chegue nos seus filhos, na sua mulher e nele, é crime. E é por isso que nós não podemos tolerar. É por isso que nós temos que pedir o impeachment. Nós temos que pedir o afastamento de um presidente, porque ele captura o Estado brasileiro para um projeto criminoso neofascista. O Brasil voltou ao pior nível da crise sanitária. O número de pessoas mortas pela doença está acelerado há 4 semanas. Em 7 dias, foram confirmados 302 mil novos pacientes com coronavírus, superando os piores patamares do país vistos no mês de julho. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Enquanto outros países já iniciaram a vacinação contra a Covid, o Brasil assiste a uma nova aceleração de casos, ultrapassando a marca das 180 mil mortes por causa do coronavírus. Segundo dados das secretarias estaduais, 18 estados apresentaram alta na média de casos. O Rio de Janeiro voltou a registrar crescimento no número de enterros. São mais de 6 milhões de casos diagnosticados no país. Tudo isso em meio a uma batalha política em torno do imunizante e de uma paralisia do Ministério da Saúde. De acordo com especialistas, a falta de coordenação do governo federal permitiu que chegássemos ao estágio atual da pandemia, como avalia a médica Paulette Albuquerque, de Pernambuco, um dos estados em alta, com mais de 9 mil mortos na pandemia. Essa situação, ela é, assim, completamente inacreditável na situação em que a gente está, onde um presidente da República continua dizendo que não temos pandemia, que não estamos numa segunda onda, que as mortes, são por isso mesmo, ou por causa dos governadores, dos prefeitos e assim por diante, e onde a gente tem um ministro da Saúde que não consegue compreender a dimensão do problema que ele tem nas mãos.
Entre os motivos listados pelos especialistas para a nova aceleração estão o relaxamento do isolamento social, a pressão dos empresários pelo retorno das atividades e os frágeis protocolos de segurança. Eles avaliam também que o investimento deveria ser em comunicação, conscientização e nos agentes de saúde, que têm uma relação de confiança com a comunidade e poderiam ajudar com eficiência no combate à pandemia. Esta é a leitura de Alcides Miranda, médico do Rio Grande do Sul, que lamenta o desgoverno federal em relação à pandemia. Há um conjunto de medidas que poderiam ter sido tomadas e que, eu diria, elas foram tomadas parcialmente pelos governos estaduais. Esse parcialmente é muito importante, precisa ser valorizado, porque é melhor do que a postura do governo federal, que optou intencionalmente, pelo chamado efeito rebanho, que tem um custo muito alto. A pandemia ganha fôlego e nós precisamos nos preservar. Quem quer uma sugestão de filme para ver em casa, anota a dica da Parada Cultural de hoje. Quem indica é o músico Pedro Munhoz, do Piauí. Parada Cultural. Um filme espanhol chamado A Trincheira Infinita, que conta a história do Higino e da Rosa. O Higino é protagonizado pelo Antônio de la Torre e Belém Cuesta, a sua esposa, Rosa, a sua esposa. Um filme que conta o drama de todos os perseguidos e opositores ao regime franquista, e que muitos desses permaneceram décadas escondidos em suas casas para não serem presos e executados pelo regime do Franco, na Espanha. E é uma história real. A votação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias da União para 2021 está marcada para esta semana. Organizações da sociedade civil têm reivindicado a revogação da PEC de teto de gastos para minimizar os efeitos da crise sanitária e econômica que assola o país. Nayata Oni tem as informações. Nacional. A votação das diretrizes do Orçamento da União de 2021 está marcada para acontecer no Congresso no próximo dia 16 de dezembro. O projeto de lei orçamentário estabelece as regras para a destinação de verbas para educação, segurança, saúde, serviço de água e esgoto e vários outros setores, como a atualização do valor do salário mínimo, que está previsto para ser a partir do ano que vem R$ 1.067. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a expectativa é que a receita e a despesa voltem à normalidade. Porém, analistas avaliam um cenário mais conturbado, como explica a economista e ex-ministra do Desenvolvimento e Combate à Fome, Tereza Campelo. Voltar à normalidade significa voltar ao teto de gastos, voltar a uma política de austeridade fiscal, ignorando o altíssimo nível de desemprego que o Brasil já tinha há um ano atrás, ignorando que a economia já vinha estagnada. A análise e votação da proposta de orçamento de 2021 tem neste ano um fator importante a ser acrescentado, que são os recursos que deverão ser destinados ao combate da pandemia, que já matou mais de 180 mil brasileiros. O economista André Paiva avalia que, com uma crise sanitária e econômica instaurada, os entraves políticos poderão causar prejuízos às contas do país. O déficit fiscal nas contas públicas vai ser expressivo em 2020, resultando em um aumento do endividamento do país e, como consequência, uma grande pressão já está sendo feita, principalmente de representantes do mercado financeiro, por corte de recursos em diversas áreas. Bolsonaro deixou de usar 5 bilhões e 600 milhões de reais em créditos extraordinários para conter a pandemia. A falta de investimento público contribui para aumentar as desigualdades sociais, de gênero e raciais. Jonatas Campos fala sobre isso com Ana Luísa Matos, que é doutora em desenvolvimento econômico.
Entrevista Central. Hoje nosso balanço é sobre a economia do Brasil em 2020. Para isso, conversaremos com Ana Luísa Matos de Oliveira, economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp de São Paulo, uma das organizadoras também do livro Economia Pós-Pandemia, que foi uma reflexão realizada por economistas e por pessoas de várias áreas sobre o tema. Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação. Uma primeira pergunta que gostaríamos de fazer é um balanço das medidas econômicas do governo Bolsonaro referentes à pandemia e se elas foram suficientes. O que a gente entende é que essas medidas elas não foram capazes de mitigar os efeitos que a gente teve da crise, em especial para as mulheres e para a população negra. E a medida principal que a gente pode apontar como tendo sido tomada agora durante essa crise da Covid-19 foi o auxílio emergencial, que a gente sabe que foi tomada assim, meio que a revelia do que o governo queria, né? O governo começou falando que isso era um tipo de socialismo, né? Que isso ia contra os dogmas econômicos deles. Eles acabaram sendo pressionados a fornecer o auxílio emergencial e fornecer um valor maior, né, do que eles estavam querendo. A proposta do governo era de R$200, então o Congresso pressionou. Então, essa é a principal medida que o governo tomou para os trabalhadores. O que poderia ser feito a mais para manter a economia brasileira nessa época de pandemia em 2020 e não foi feito pelo governo? Bom, uma das questões importantes que a gente precisa apontar é a questão do crédito, né? O crédito em especial para as empresas pequenas, para as micro e pequenas empresas. Muitas pessoas, né, muitos empresários desse ramo, eles se queixam, né, e com razão, de que as empresas acabaram fechando as portas porque eles não tiveram acesso a crédito naqueles momentos em que as empresas precisaram fechar, enfim. E a gente sabe que as pequenas e médias empresas no Brasil são as que mais geram emprego no país. Então, uma das questões principais que a gente poderia ter feito e deveria ter feito é essa facilitação do acesso a crédito. E essa situação fica mais grave agora, porque como a gente tem o fechamento de creches, o fechamento, né, de escolas, alguém tem que cuidar das crianças, alguém tem que cuidar das atividades domésticas, né? E aí isso acaba recaindo por uma questão de gênero, uma questão, né, de desigualdades históricas aí nos ombros das mulheres, né? O racismo, a violência contra a mulher e outros problemas sociais brasileiros impactam no desenvolvimento econômico brasileiro e impactaram agora na pandemia? Olha, eu entendo que desenvolvimento econômico, desenvolver um país é reduzir desigualdades de gênero, é reduzir desigualdades raciais. Então, políticas que vão no sentido de aumentar a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, elas não são desenvolvimento, elas são o contrário do desenvolvimento, né? Inclusive, no livro que a gente lançou, Economia Pós-Pandemia, organizado pela professora Esther Dweck, pelo Pedro Rossi e por mim, a gente discute bastante esses temas e fala que, como a política econômica precisa estar voltada para esses aspectos, especialmente, né, para esses aspectos do meio ambiente, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero também. Então, são questões que a gente coloca com muita clareza, né? De que uma política econômica que não se sirva a reduzir desigualdades não pode ser considerada uma política de desenvolvimento. E como fica 2021 com a tão propalada austeridade fiscal do governo Bolsonaro? Vai ser possível manter esse tipo de discurso de ser um governo austero, ou o governo Bolsonaro vai acabar cedendo e fazendo mais gastos públicos, sendo esses gastos necessários? Olha, a gente está num momento internacional, inclusive, em que há muito espaço para a gente mudar a nossa política econômica, né? Mas quando a gente fala em mudar a política econômica, em abandonar a austeridade, a gente não quer o autoritarismo que vem por parte do governo Bolsonaro, né? A gente não quer mais dinheiro para o exército, mais dinheiro para a defesa, enfim. A gente quer que a gente tenha políticas de inclusão social. A gente encerra por aqui. Para falar com a gente, envie sua mensagem no WhatsApp para o telefone 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.